Prepare-se para se surpreender com o luxuoso conjunto de mesa de Napoleão. Este incrível serviço de porcelana foi encomendado por Napoleão Bonaparte e reflete seu amor pelo luxo e pela grandeza. Feito no início do século XIX, o conjunto é adornado com padrões elaborados e detalhes em ouro, destacando a elegância imperial. No entanto, houve uma reviravolta. Os convidados eram, na verdade, proibidos de usar essa magnífica louça, o que é irônico, considerando que muitos deles eram soldados famintos, precisando de comida. Em vez de desfrutar de pratos requintados em belos pratos, esses soldados muitas vezes permaneciam com fome, cercados apenas por uma ostentação luxuosa. Este conjunto luxuoso lembra o forte contraste entre o desperdício e a dura realidade da guerra. Imagine um jantar à mesa, cheia de pratos lindos que você não pode tocar. Uma visão fascinante da história que levanta questões sobre prioridades e a experiência humana em tempos turbulentos. Acredite ou não, mas um jockey morto ganhou a corrida. Em 1923, Jack Frank Hayes entrou para a história de uma maneira surpreendente. Durante a corrida, ele teve um ataque cardíaco, mas permaneceu na sela enquanto seu cavalo corria pela pista. E, incrivelmente, ele cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, vencendo a corrida mesmo sem dar sinais de vida. Esse evento incomum captura a imaginação e levanta questões sobre os limites da determinação humana. O cavalo de Hayes, chamado Wexy, mostrou um espírito incrível, levando seu cavaleiro à vitória, sem saber da tragédia que havia ocorrido. A corrida aconteceu em uma atmosfera dramática, e os espectadores não suspeitavam da gravidade da situação. Após a corrida, a notícia sobre o estado de Hayes chocou a todos, e logo foi declarado morto. Esse incidente extraordinário nos lembra da natureza imprevisível da vida, e de como às vezes a vitória pode vir das circunstâncias mais inesperadas. E se eu disser que a explosão foi o começo do nosso universo? Muito antes de Sir Isaac Newton formular suas famosas teorias sobre a gravidade e a teoria do Big Bang começar a surgir na mente dos cientistas, o pensador católico Robert Grosseteste apresentou uma ideia fascinante sobre o cosmos. No século XIII, Grosseteste sugeriu que o universo começou com uma poderosa explosão que deu início à criação da matéria como a conhecemos. Ele imaginou esse evento como uma força intensa que levou à cristalização dos elementos, resultando na formação de estrelas, planetas e tudo mais em nosso universo. Essa concepção é surpreendentemente semelhante às teorias científicas modernas, mostrando o quão visionário Grosseteste foi para sua época. Suas ideias nos fazem refletir sobre a origem do universo, sob uma nova perspectiva, unindo fé e razão. Quais outras ideias brilhantes do passado permanecem relevantes até hoje? O que realmente leva à formação de buracos negros? Tudo começa com uma estrela massiva que está perto do fim de sua vida. Quando essas estrelas colossais esgotam seu combustível nuclear, não conseguem mais resistir à enorme força gravitacional que as puxa para dentro. Essa força faz com que a estrela colapse, criando uma região do espaço com tanta densidade que nem a luz consegue escapar dela. Daí o nome buraco negro. Imagine toda essa massa comprimida em um ponto minúsculo. A atração gravitacional de um buraco negro é incrivelmente forte, permitindo que ele atraia tudo que se aproxima demais, incluindo estrelas e até galáxias inteiras. Cientistas estudam buracos negros para desvendar os mistérios de como nosso universo é estruturado. O processo de sua formação não apenas fascina astrônomos, mas também levanta questões intrigantes sobre a natureza do espaço e do tempo. O que mais podemos aprender sobre esses gigantes cósmicos? E se eu te contar sobre o estado da ostra? Esse termo interessante reflete um profundo desejo de se afastar da agitação do dia a dia, assim como a ostra que se esconde confortavelmente em sua concha. As pessoas frequentemente experimentam o estado da ostra após dias estressantes ou sobrecargas, e isso se torna um alívio quando podem se recolher em seu espaço silencioso. É um lembrete de que a solidão pode ser tão importante quanto a convivência, permitindo-nos recarregar as energias e nos reconectar conosco mesmos. Em nosso mundo acelerado, muitos descobrem a alegria dos momentos tranquilos, seja lendo um bom livro, apreciando a natureza ou simplesmente passando um tempo sozinhos. Aceitar o estado da ostra pode oferecer um equilíbrio revigorante, ajudando a aliviar a pressão da comunicação constante. Então, da próxima vez que você sentir necessidade de fazer uma pausa da agitação, lembre-se de que é normal às vezes se recolher em sua concha.
A verdade é que os cisnes são profundamente leais. Os cisnes são criaturas fascinantes, não apenas pela sua beleza, mas também pelas suas profundas conexões emocionais. Esses pássaros elegantes são monogâmicos, o que significa que geralmente se acasalam para a vida toda, algo notável no reino animal. Quando um casal de cisnes se une, eles formam um laço inquebrável que dura através das estações, muitas vezes trabalhando juntos para construir seus ninhos e criar seus filhotes, ou signos. Esse trabalho em equipe demonstra seu compromisso e lealdade, tornando-os um símbolo de amor em muitas culturas. No entanto, a vida nem sempre é fácil no mundo dos cisnes. Se uma tragédia ocorrer e um cisne morrer, o outro frequentemente sente uma solidão angustiante, com muitos nunca encontrando um novo parceiro. Na verdade, alguns cisnes sobreviventes são vistos de luto por seu parceiro perdido, revelando uma profundidade emocional que ressoa com as experiências humanas de amor e perda. Da próxima vez que você vir esses pássaros graciosos deslizando por um lago tranquilo, lembre-se de que há muito mais em seu exterior sereno, uma poderosa história de amor, lealdade e a natureza agridoce da vida. Porque a pintura de areia fascina nossa imaginação. Essa forma de arte surpreende o público com sua capacidade de transformar paisagens complexas a cada movimento. O encanto está no fluxo controlado da areia, que cria cenas impressionantes em tempo real. Os espectadores podem ver as cores se misturando e as formas surgindo, tornando isso não apenas uma arte, mas uma experiência interativa que cativa. Cada nova imagem conta uma história, convidando você a interpretar seu significado. Os artistas frequentemente utilizam técnicas tradicionais, unindo história e criatividade moderna, resultando em padrões e texturas hipnotizantes. Essa combinação mantém a atenção do público, incentivando a apreciação da beleza das mudanças e da impermanência. A pintura de areia não só demonstra talento artístico, mas também serve como um lembrete fascinante de como a arte pode fluir e mudar, assim como a própria vida. Quer ver qual paisagem te espera a cada movimento? O combustível na Venezuela é mais barato que a água. Esse fato surpreendente destaca os sérios problemas econômicos que muitos habitantes do país enfrentam, devido a uma combinação complexa de políticas governamentais e erros econômicos. Os preços da gasolina caíram a níveis absurdamente baixos. Na verdade, abastecer um carro, muitas vezes, custa menos do que comprar uma garrafa de água. Essa situação incomum levou ao surgimento de estratégias criativas, embora arriscadas, entre os moradores locais. Muitos começaram a vender combustível no exterior, onde os preços são muito mais altos, transformando uma necessidade em uma potencial fonte de renda para suas famílias. Esses vendedores de combustível frequentemente percorrem longas distâncias, enfrentando desafios como postos de controle e o risco de serem pegos. Esse negócio clandestino não apenas demonstra a resiliência e a engenhosidade dos venezuelanos, mas também serve como um lembrete vívido das graves escassezes e da inflação que afetam seu dia a dia. Isso nos faz refletir sobre como pode existir uma economia tão peculiar e o que isso significa para o futuro do país. Incrível, mas é verdade. Não conseguimos fotografar a Via Láctea. Apesar dos nossos avanços na exploração do espaço, a humanidade levará cerca de 500 mil anos para obter uma imagem completa da nossa galáxia a partir do espaço. Sim, você não ouviu errado. Mesmo que uma sonda espacial consiga viajar à velocidade da luz, cerca de 300 mil quilômetros por segundo, ainda levará esse tempo todo para chegar ao ponto de vista ideal, que está a impressionantes 500 mil anos-luz da Terra. Atualmente, métodos tradicionais de fotografia são impossíveis a essas distâncias enormes. Mas há esperança. Cientistas estão considerando o uso de buracos de minhoca, que teoricamente poderiam oferecer um caminho mais curto, permitindo chegar a esse local perfeito em apenas um ano. Mas há um porém. A comunidade científica ainda precisa descobrir como criar ou usar esses misteriosos buracos de minhoca. O que você acha? Conseguiremos ver essa foto algum dia? Isso pode te surpreender. Os serviços públicos são baratos na Rússia. Em um país conhecido por sua geografia deslumbrante e cultura vibrante, muitos recém-chegados descobrem que o custo de vida pode ser surpreendentemente baixo. Por exemplo, o gasto médio mensal com serviços essenciais como eletricidade, água e aquecimento é de cerca de 52 hectares. Esse valor é notavelmente baixo em comparação com os custos de muitos outros países. Além dos serviços públicos, o transporte público nas áreas urbanas é eficiente e econômico.
Um passe de metrô para estudantes pode custar apenas 6 ietares por mês, facilitando a vida dos alunos na cidade, sem gastar muito. Mesmo os passageiros regulares se beneficiam, já que um bilhete mensal de metrô custa em média R$ 34, uma opção econômica para quem usa o transporte público diariamente. Essas tarifas acessíveis não apenas melhoram a vida cotidiana dos residentes, mas também liberam seus orçamentos para atividades de lazer e delícias gastronômicas. Para quem está pensando em viver na Rússia, sejam estudantes, profissionais ou viajantes curiosos, esses preços destacam a notável acessibilidade da vida diária neste país cativante. Você sabia que no Lago Titicaca existem ilhas flutuantes? O povo Urus cria essas ilhas incríveis a partir de junco há muitos séculos. O Lago Titicaca, que fica na fronteira entre o Peru e a Bolívia, é o lago navegável mais alto do mundo, a mais de 3.800 metros acima do nível do mar. Os Urus constroem suas ilhas com o junco totora, que eles entrelaçam com habilidade. Manter essas ilhas exige esforço constante, pois o junco se decompõe, então eles adicionam camadas novas regularmente para que suas casas fiquem flutuando. Os Urus levam um estilo de vida único, pescando, caçando aves e criando belos artesanatos que vendem para os turistas. Seu modo de vida está intimamente ligado ao ecossistema do lago, mostrando a engenhosidade humana em se adaptar à natureza. Com a modernidade se aproximando, os Urus buscam preservar suas tradições e cultura. Não seria incrível explorar essas comunidades flutuantes? Você sabia que as correntes de chuva criam música no Japão? Essas incríveis estruturas não são apenas práticas, mas também são verdadeiras obras de arte. Na cultura japonesa tradicional, as correntes de chuva, ou kusari-doi, direcionam elegantemente a água da chuva dos telhados para o chão, transformando a água em um belo espetáculo. Compostas por uma série de tigelas ou sinos metálicos conectados, as correntes de chuva produzem um efeito musical relaxante quando a água passa rapidamente por elas. Quando a água flui suavemente, ela enche o ar com sons suaves, criando um ambiente calmo e meditativo para jardins e casas. Essas correntes surgiram há centenas de anos e se conectam ao sistema de drenagem para evitar alagamentos, ao mesmo tempo em que adicionam charme a qualquer edifício. Hoje você pode vê-las não apenas no Japão, mas também em vários designs ao redor do mundo. Então, da próxima vez que chover, preste atenção. Sua corrente de chuva local pode estar cantando uma doce melodia. Um fato interessante sobre a Ilha de Hormuz. A incrível Ilha de Hormuz, no Irã, realmente encanta os visitantes com suas paisagens vibrantes. Uma de suas características mais surpreendentes é a água vermelha brilhante que escorre por suas encostas. Essa cor incomum é causada pela ocre vermelho, um pigmento natural rico em óxidos de ferro. Quando a água desce pela ilha, ela leva esse mineral, tingindo tanto a água quanto a areia de um tom vibrante. Imagine-se na praia, onde as ondas quebram na costa em tons de carmesim. Essa visão única não só fascina os viajantes, mas também destaca a beleza natural e a riqueza geológica da ilha. A Ilha de Hormuz é frequentemente chamada de Ilha Arco-Íris, por uma boa razão, pois exibe uma variedade de cores em suas paisagens. Então, quando você pensar em destinos turísticos incomuns, talvez Hormuz seja sua próxima aventura. Você já se perguntou por que a Lua treme? A Lua passa por tremores, conhecidos como terremotos lunares, que são interessantes, mas muitas vezes passam despercebidos. Diferente dos terremotos na Terra, os terremotos lunares acontecem com muito menos frequência e não são tão fortes, mas ainda assim podem causar vibrações perceptíveis na superfície da Lua. Cientistas acreditam que a causa desses tremores é o lento processo de contração da Lua. À medida que a Lua esfria, ela se contrai, gerando tensão nas camadas de rocha abaixo dela. Essa tensão pode resultar em terremotos lunares, assim como as placas tectônicas se movem e causam terremotos na Terra. Curiosamente, os terremotos lunares podem durar muito mais tempo do que os da Terra, com alguns chegando a durar até 1 hora. Compreender os terremotos lunares não só ajuda os cientistas a aprender mais sobre a atividade geológica da Lua, mas também apoia futuras missões lunares. Então, talvez em breve, descobramos ainda mais mistérios do nosso vizinho celestial? Você já se perguntou por que os escorpiões são seguros para comer? Em muitos países, especialmente na China e no México, os escorpiões não são apenas criaturas assustadoras que se escondem nas sombras. Eles também são um petisco popular.
Apesar de sua reputação intimidadora, esses aracnídeos podem ser consumidos, pois o preparo elimina as proteínas nocivas presentes em seu veneno. Quando fritos ou assados, os escorpiões ficam crocantes e saborosos, tornando-se uma iguaria para os amantes de comidas exóticas. Na verdade, eles são frequentemente servidos em espetos ou como comida de rua. Essa prática culinária destaca como diferentes culturas aceitam uma variedade de alimentos que podem parecer estranhos à primeira vista. Então, da próxima vez que você pensar em experimentar algo ousado, lembre-se de que os escorpiões podem ser um petisco saboroso e rico em proteínas, que conta uma história sobre tradições e criatividade na culinária. Você já pensou na neve como um mineral? Pode parecer surpreendente, mas a neve realmente é classificada como um mineral. Isso acontece porque a neve é composta por cristais de gelo, que são substâncias sólidas naturais com uma estrutura química definida. Embora muitas vezes associemos minerais a algo sólido e rochoso, a neve quebra esse estereótipo, mostrando como o mundo natural é diverso e fascinante. Por outro lado, a água em estado líquido não se encaixa nessa definição, pois não possui uma estrutura fixa. Essa diferença ilustra bem como a natureza pode borrar as fronteiras entre os diferentes estados da matéria. Quando você vê flocos de neve caindo do céu, lembre-se de que essas formas delicadas e complexas não são apenas água congelada. São formações únicas de gelo que se cristalizaram na atmosfera. Cada floco de neve é único e reflete as condições específicas de temperatura e umidade em que se formou. Então, da próxima vez que você estiver em um conto de fadas de inverno, lembre-se, o que parece ser apenas neve é, na verdade, um mineral incrível com sua própria história. Vamos revelar a verdade sobre o Coliseu. Originalmente chamado de Anfiteatro Flaviano, este monumento icônico em Roma foi construído entre 70 e 80 a.C. Ele acomodava cerca de 50 mil espectadores, tornando-se o centro de emocionantes espetáculos públicos. Imagine o rugido da multidão enquanto os gladiadores lutavam pela glória, cercados pela grandiosidade da arquitetura antiga. O Coliseu não realizava apenas lutas de gladiadores, mas também simulações de batalhas navais, caça de animais e até recriações dramáticas de batalhas famosas. Com seu design complexo que inclui entradas em arco e um sistema intrincado de portas secretas, o Coliseu era uma maravilha da engenharia. Embora o tempo tenha desgastado suas pedras, o Coliseu continua a ser um símbolo do gênio romano e um popular destino turístico hoje. Você se atreve a voltar no tempo e testemunhar a emoção que se desenrolava atrás dessas paredes. Vamos descobrir a verdade sobre acampar e seu relógio biológico. Estudos mostram que apenas uma semana de acampamento sem dispositivos eletrônicos pode melhorar muito nossa saúde. Ao nos desconectarmos da tecnologia, nos sintonizamos com o ritmo da natureza. Essa semana ao ar livre ajuda a restaurar nosso ritmo biológico, sincronizando os níveis de melatonina com o ciclo natural da luz, do amanhecer ao anoitecer. A melatonina é importante para regular o sono, e quando estamos ao ar livre, começamos naturalmente a acordar com o sol e relaxar quando escurece. Ao eliminar telas e luz artificial, podemos melhorar a qualidade do sono e nosso bem-estar geral. Então, por que não planejar sua próxima viagem para a natureza? Você não só vai aproveitar o ar fresco e paisagens incríveis, mas também pode encontrar a maneira perfeita de restaurar o equilíbrio em seu corpo. Por que o oceano brilha nas Maldivas? Na costa de Vádio, uma incrível maravilha natural chamada bioluminescência transforma a praia em um espetáculo mágico. Ao anoitecer, as ondas brilham com uma luz azul intensa, encantando todos que têm a sorte de ver. Esse brilho deslumbrante não é uma ilusão, é causado por pequenos organismos marinhos chamados dinoflagelados. Esses plânctons emitem luz quando são perturbados, criando o brilho encantador quando as ondas quebram ou os passos mexem em seu lar aquático. Muitas pessoas comparam esse fenômeno etéreo ao céu noturno salpicado de estrelas, dando um charme sobrenatural à praia. Curiosamente, os cientistas acreditam que essa bioluminescência funciona como um mecanismo de defesa, ajudando os dinoflagelados a confundir predadores o suficiente para escapar. Essa interação entre beleza e sobrevivência destaca as conexões extraordinárias nos ecossistemas marinhos. Portanto, se você estiver nas Maldivas, não perca a chance de caminhar pela praia de Vádio, onde as ondas do oceano brilham como joias cósmicas e revelam os segredos da natureza.
Surpreendentemente, é um fato que os camaleões têm um segredo colorido. A maioria das pessoas pensa que esses lagartos fascinantes mudam de cor principalmente para se camuflar, mas isso é apenas uma parte de uma história muito maior. Os camaleões são especialistas em usar cores para expressar suas emoções, regular sua temperatura e se comunicar com os outros. Quando esses répteis sentem frio, escurecem a pele para absorver calor. Por outro lado, quando estão superaquecidos, clareiam a cor para refletir a luz do sol. Os machos costumam exibir cores vibrantes para atrair parceiras ou afirmar domínio sobre rivais, mas essa habilidade notável não se resume apenas a mudar pigmentos. É uma forma sofisticada de nanotecnologia em ação. Dentro de sua pele, existem pequenos cristais que podem refletir a luz de maneiras únicas, dependendo do espaçamento entre eles. Sinais nervosos alteram essas distâncias quase instantaneamente, permitindo que os camaleões dominem suas próprias exibições de cor. Portanto, enquanto a camuflagem é essencial para a sobrevivência, expressar sentimentos e regular a temperatura corporal também é. Cada mudança de tom transforma essas criaturas em outdoors vivos, transmitindo suas emoções e status social para o mundo. O que mais esses incríveis lagartos poderiam estar nos dizendo? É verdade que a Pixar fazia mágica durante o almoço? Em 1994, os gênios criativos da Pixar usavam seus intervalos para o almoço, não apenas para comer. Nesses breves momentos, eles geravam e desenvolviam ideias para vários filmes amados, como Wall e Vida de Inseto, Monstros S.A. e Procurando Nemo. Esse incrível surto de criatividade mostra como a paixão pode se manifestar nos lugares mais inesperados, até mesmo durante um lanche rápido. A equipe não apenas desfrutava da comida, eles alimentavam suas imaginações. Ideias surgiam, risadas ecoavam e conceitos inovadores tomavam forma, demonstrando o talento e a colaboração dos artistas e contadores de histórias da Pixar. A abordagem única deles para a colaboração nesses breves momentos nos lembra que a inspiração pode vir a qualquer hora e em qualquer lugar, se estivermos abertos e conectados. A mágica da Pixar não era criada em isolamento. Ela prosperava em uma atmosfera que favorecia o pensamento lúdico e o trabalho em equipe. Vamos descobrir a verdade sobre o legado presidencial da Virgínia. Este estado notável é frequentemente considerado o berço de 8 presidentes dos Yawka'ira, tornando-se uma base da história política americana. Entre esses líderes influentes está George Washington, que não só foi o primeiro presidente, mas também guiou a jovem nação em seus primeiros anos desafiadores. Depois dele, Thomas Jefferson se destacou como uma figura-chave, elaborando a Declaração de Independência e estabelecendo as bases para os ideais democráticos. Complementando essa impressionante lista, James Madison, conhecido como o pai da Constituição, moldou significativamente a estrutura do governo americano. A paisagem da Virgínia é repleta de locais históricos como Mount Vernon, de Washington, e Monticello, de Jefferson, onde os visitantes podem se conectar com as vidas e legados dessas pessoas extraordinárias. Este rico mosaico de história ilustra o impacto significativo da Virgínia nos Estados Unidos, tanto politicamente quanto culturalmente. Ao refletir sobre a história presidencial, considere como um único estado pode exercer uma influência tão profunda na formação dos ideais e valores de uma nação. Não é fascinante como o legado da Virgínia continua a ressoar na América moderna? Você sabia que Jesus pode ter nascido em uma caverna? Tradicionalmente, muitos imaginam seu nascimento em um aconchegante estábulo cheio de animais, mas estudiosos da Bíblia sugerem que, na verdade, isso pode ter acontecido em uma caverna. Essa ideia vem de práticas antigas em Belém, onde as cavernas eram frequentemente usadas como abrigo para o gado. Essas cavernas protegiam do mau tempo e de predadores. Além disso, no Evangelho de Lucas, há menção a uma manjedoura, e as cavernas geralmente tinham essas características. Embora essa teoria possa mudar nossa visão sobre essa cena emblemática, ela nos ajuda a entender melhor o contexto histórico e cultural da vida inicial de Jesus. Ao imaginar seu nascimento em uma caverna, podemos nos conectar mais profundamente com o humilde começo da figura que inspirou milhões. O que você acha dessa nova perspectiva? Isso pode te surpreender. O gelo no Mississippi está desaparecendo. O poderoso rio Mississippi, que geralmente fica coberto de gelo durante os meses frios, está passando por uma perda dramática do seu congelamento invernal devido às mudanças climáticas.
Com o aumento das temperaturas globais, as icônicas camadas de gelo do rio estão derretendo mais cedo a cada ano, alterando tudo, desde os ecossistemas locais até os padrões climáticos. Historicamente, o gelo no inverno não apenas cria uma cena pitoresca, mas também desempenha um papel crucial na regulação do fluxo do rio e do habitat natural. Com menos gelo, o risco de bloqueios de gelo aumenta durante o descongelamento sazonal. Esses bloqueios ocorrem quando blocos de gelo obstruem o fluxo do rio, resultando em possíveis inundações que podem ameaçar comunidades próximas. Além disso, o desaparecimento do gelo invernal interrompe os padrões migratórios dos peixes, que dependem de sinais sazonais consistentes para a reprodução. O impacto também se estende à economia. Os negócios locais que dependem de atividades de inverno enfrentam incertezas. É vital entender como as mudanças climáticas afetam nossos sistemas hídricos para que possamos desenvolver estratégias para proteger esses ambientes essenciais. O que acontecerá a seguir se essa tendência continuar? Opa é o único peixe de sangue quente do planeta, e isso é realmente fascinante. Esse peixe incrível que muitas vezes é comparado a uma grande moeda brilhante por causa de sua forma redonda e brilho metálico, tem uma habilidade extraordinária de manter sua temperatura corporal acima da água fria em que nada. A maioria dos peixes é de sangue frio e depende do ambiente para regular sua temperatura, mas se adapta muito bem às profundezas do oceano, gerando calor através da atividade muscular. Consegue manter sua temperatura central, alguns graus acima da temperatura da água ao seu redor. Esse calor acelera seu metabolismo, permitindo que seja ativa e ágil, o que é essencial para caçar e nadar nas profundezas do oceano. Com sua habilidade excepcional e aparência vibrante, realmente se destaca no mundo subaquático. Quem não gostaria de saber mais sobre esse peixe tão especial? Você pode se chocar ao saber que havia rumores selvagens sobre Paganini. A incrível habilidade de Niccolò Paganini no violino fazia muitos acreditarem que ele tinha poderes sobrenaturais ou até mesmo que havia feito um pacto com o diabo. Suas apresentações extraordinárias encantavam o público no século XIX, deixando todos perplexos sobre como alguém poderia tocar tão bem. Alguns estavam tão fascinados que afirmavam que seu talento era de outro mundo. Para desmentir essas especulações sobre suas origens, Paganini supostamente carregava cartas de sua mãe, confirmando sua humanidade. Essa mistura fascinante de arte e mito mostra como um talento excepcional pode provocar tanto admiração quanto medo. Embora o legado de Paganini como músico inovador continue vivo, esses rumores dão um toque intrigante à sua história, destacando como um grande talento às vezes apaga as fronteiras entre a realidade e a fantasia. Por que ainda nos apegamos a narrativas tão misteriosas sobre gênios? Os girafas são os animais terrestres mais altos do planeta, se destacando majestosos sobre os outros. Mas aqui vai um fato interessante. Eles têm o mesmo número de vértebras no pescoço que os humanos, apenas 7. Cada vértebra do longo pescoço do girafa é alongada, o que contribui para sua impressionante altura. Esses gigantes gentis podem alcançar até 5,5 metros. Além disso, os girafas são rápidos e podem correr a até 56 km por hora. O mais fascinante é que seus padrões únicos de pelagem são semelhantes às impressões digitais humanas. Cada girafa tem uma coloração única, que ajuda a reconhecê-las e evita confusões na estrutura social. Suas incríveis adaptações não apenas os destacam na natureza, mas também desempenham um papel crucial em sua sobrevivência. Desde sua altura imponente até seus passos ágeis, os girafas são verdadeiramente criaturas notáveis, que continuam a encantar amantes da vida selvagem em todo o mundo. O que inspira a criatividade de Shin Hashin? Shin Hashin é um artista japonês inovador que elevou a arte das ilustrações em papel a um novo patamar. Sua habilidade única de dar vida a imagens 2D as torna impressionantes. Combinando habilidades técnicas e talento artístico, Hashin cria obras dinâmicas que cativam o público. Cada uma de suas criações é marcada por uma precisão excepcional, mostrando não apenas sua maestria, mas também um profundo entendimento da estética visual. Imagine olhar para uma ilustração plana, que parece saltar do papel ou vibrar em movimento. Ao sobrepor papéis e usar técnicas complexas de dobradura, Hashin transforma simples folhas em cenas realistas deslumbrantes.
Suas obras nos convidam a explorar a beleza da arte em papel e seu potencial de contar histórias de maneiras que nunca pensamos. Não é incrível como a criatividade pode transformar o comum em algo extraordinário? Você pode se surpreender que a França possui ilhas. Apesar do fim do colonialismo tradicional, a França ainda controla várias ilhas espalhadas pelo Mar do Caribe, Oceano Índico e Oceano Pacífico. Territórios como Guadalupe e Reunião não são apenas destinos turísticos incríveis, mas também lembranças da influência histórica da França. Por outro lado, a Grã-Bretanha administra 14 territórios ultramarinos, como as Bermudas e as Ilhas Falkland, criando um cenário moderno que reflete o legado colonial. Essa administração contínua levanta questões sobre soberania e identidade para as pessoas que vivem nessas ilhas. Elas são cidadãs britânicas ou francesas. Como vêem seu lugar no mundo hoje? Ao explorar esses territórios, revelamos histórias e culturas moldadas tanto por encantos quanto por desafios, mostrando que as consequências do colonialismo estão longe de terminar, o que isso significa para o futuro dessas ilhas. Isso pode te surpreender. Existem muitos universos. A ideia do multiverso sugere que nosso universo é apenas uma entre inúmeras outras, cada uma com suas próprias leis físicas e constantes. Imagine uma banheira cheia de bolhas, onde cada bolha representa um universo diferente. Algumas bolhas podem ter leis de física diferentes, como uma gravidade que puxa para o lado oposto, ou um tempo que flui para trás. Essas diferenças criam realidades completamente distintas. Cientistas e teóricos estão explorando essa ideia, sugerindo que o que percebemos como realidade é apenas uma pequena parte de um grande todo cósmico. Desde versões alternativas da Terra, onde dinossauros ainda vagam, até mundos totalmente estranhos com outras formas de vida, o multiverso abre possibilidades fascinantes. Embora ainda não tenhamos provado isso, o multiverso desafia nossa compreensão de tudo e nos incentiva a pensar de forma mais ampla. Será que outros universos estão a apenas um olhar de distância? Um fato interessante sobre a gatinha Tatters. Essa fofura recentemente se tornou uma estrela da internet graças a um vídeo viral, onde ela é transportada com lasers a partir do cinturão de asteroides. Sim, você não ouviu errado. A ideia parece saída de um filme de ficção científica, mas cativou espectadores de todas as idades. O vídeo apresenta animações incríveis que combinam fatos astrofísicos reais com a fofura brincalhona da Tatters enquanto ela viaja pelo espaço. Isso estimula nossa imaginação e desperta a curiosidade tanto pela exploração do espaço quanto pelos nossos amigos peludos. As pessoas adoraram a mistura divertida de ciência e fantasia, tornando o vídeo um sucesso instantâneo nas redes sociais. É surpreendente como uma simples gatinha pode nos lembrar das maravilhas do universo e das alegrias da criatividade. O que isso diz sobre nosso amor por unir ciência com a vida cotidiana? Você não vai acreditar nessa ação absurda. Um ex-funcionário processou seu antigo chefe, pedindo nada menos que 1,8 milhão de dólares como indenização. Mas o que levou a um pedido tão exorbitante? O trabalhador afirma que seu chefe frequentemente soltava gases quando estavam juntos, criando um ambiente de trabalho extremamente desconfortável. Segundo a ação, essa constante flatulência não apenas envergonhava o funcionário, mas também atrapalhava seu trabalho. Imagine como é difícil se concentrar nas tarefas quando você é distraído por essas coisas. Esse caso inusitado levanta questões sobre comportamento no local de trabalho e direitos dos funcionários. Pode algo tão humano quanto gases ser considerado assédio? A ação toca em áreas inexploradas, misturando humor com questões sérias sobre respeito e profissionalismo no trabalho. Enquanto os tribunais lidam com casos únicos, vale a pena refletir sobre quais limites devem existir no ambiente profissional. Os fones de ouvido Vasco E1 são uma verdadeira descoberta para a comunicação. Esses fones inovadores custam 389 euros e podem traduzir até 10 idiomas em tempo real. Imagine como é fácil conversar com alguém que fala outra língua, sem medo de mal-entendidos. Com a inteligência artificial, os fones Vasco E1 transformam instantaneamente a fala em texto ou áudio no idioma desejado. É como mágica. As barreiras linguísticas desaparecem diante dos seus olhos, seja em viagens internacionais, participando de conferências ou desejando se comunicar com pessoas de diferentes culturas. Esses fones oferecem uma solução prática e emocionante. Com seu design estiloso, você vai se sentir moderno e confiante ao explorar o mundo. Quem diria que entender uns aos outros poderia ser tão simples?
Se você sonhava em superar barreiras linguísticas com facilidade, os fones Vasco são a ferramenta perfeita para você. Você consegue acreditar que há um resquício escondido no seu olho? A plica semilunar, uma pequena dobra de tecido no canto interno dos nossos olhos, não é apenas um detalhe curioso, é uma fascinante janela para o nosso passado evolutivo. Essa estrutura minúscula é o remanescente de uma terceira pálpebra que nossos ancestrais usavam para proteção e umidade. Embora os humanos não precisem mais dessa característica, ela ainda existe como um testemunho de como nossos corpos se adaptaram ao longo de milhões de anos. A plica semilunar não nos ajuda mais como antes, mas seu estudo pode nos dar insights sobre nossa evolução e as mudanças que nossa espécie sofreu. Ela mostra como trocamos certas características por outras ao longo do tempo, refletindo o ambiente e os desafios enfrentados por nossos antepassados. Então, da próxima vez que você olhar seu olho no espelho, lembre-se de que essa dobra escondida nos lembra da nossa conexão com o passado e de quão fascinante é a evolução humana. Não é incrível como há tanta história bem diante de nós? Vamos revelar a verdade sobre os direitos e a identidade dos povos indígenas. Essa verdade se torna clara com a presidência do líder da comunidade Amara. Sua eleição não é apenas um evento político, é um poderoso símbolo de esperança e progresso para os povos indígenas em todo o mundo. Durante décadas, as vozes indígenas foram marginalizadas e suas culturas ignoradas. Agora, graças à sua presidência, os direitos e identidades dessas comunidades estão recebendo o reconhecimento que merecem. Suas ações refletem o desejo de corrigir injustiças históricas, promover o orgulho cultural e incentivar a autogestão. Ao apoiar políticas que beneficiam os povos indígenas, sua liderança envia uma mensagem forte. O respeito e a valorização das culturas diversas são essenciais para uma sociedade próspera. Essa presidência inspirará mais mudanças e abrirá caminho para um futuro brilhante para os povos indígenas. Difícil de acreditar, mas móveis transformáveis são uma verdadeira descoberta. Este design inovador transforma espaços práticos em conforto estiloso. Móveis como sofás, camas e camas Murphy combinam várias funções em um só item. Imagine um sofá aconchegante que se transforma facilmente em uma cama, perfeito para receber visitas. Com sistemas retráteis, giratórios ou dobráveis, esses móveis economizam espaço precioso, mantendo sua casa funcional e atraente. Não importa se você mora em um apartamento pequeno ou quer aproveitar ao máximo o espaço da sua casa, esses móveis oferecem soluções inteligentes sem sacrificar o conforto. Durante o dia, você pode ter uma sala de estar estilosa e à noite, um quarto aconchegante para os hóspedes. À medida que continuamos a nos adaptar a espaços menores, não está na hora de adotarmos essa abordagem inteligente para o design de móveis? Acredite ou não, as flores têm seus segredos. No cerne da experiência humana está uma ideia fascinante relacionada a 5 cores específicas. Essas cores, frequentemente vistas em diferentes contextos culturais e artísticos, têm o poder de evocar emoções, destacar a importância e até transmitir mensagens sem uma única palavra. Imagine um vermelho vibrante que chama a atenção, ou um azul calmante que cria uma atmosfera de tranquilidade. Embora o significado exato dessas 5 cores nem sempre seja claro, elas estão presentes na natureza, na arte e no design, influenciando nossa percepção do mundo ao nosso redor. Artistas e designers costumam usar a teoria das cores para criar obras impressionantes, aplicando os efeitos psicológicos das cores para guiar as reações do público. Você já percebeu como um amarelo brilhante pode levantar o ânimo, enquanto um verde profundo faz você se sentir conectado à natureza? Ao explorar os mistérios dessas 5 cores, descobrimos não apenas matizes, mas também significados profundos que ressoam em diferentes culturas e gerações. O que essas cores significam para você? Difícil de acreditar, mas elefantes foram mortos por causa de bolas de bilhar. No século XIX, a demanda por bolas de bilhar aumentou rapidamente, e um dos principais materiais para sua produção era o marfim. De um único dente de elefante, era possível fazer apenas algumas bolas, o que levou os caçadores a perseguir elefantes em grandes quantidades para atender à demanda crescente. Com a popularidade do bilhar, o marfim se tornou muito valorizado por sua resistência e textura lisa. Essa prática cruel resultou em uma drástica redução das populações de elefantes em todo o mundo, causando sérias consequências ecológicas.
Felizmente, inovações surgiram. A invenção do celuloide no final do século XIX ofereceu uma alternativa sintética que era muito semelhante ao marfim em sensação e aparência. Essa conquista não apenas salvou muitos elefantes, mas também abriu caminho para a produção moderna de bolas de bilhar, provando que a necessidade pode levar a mudanças. Você já se perguntou sobre a origem do termo homeboy? Esse termo tem uma história rica, que remonta ao século XIX, quando era frequentemente usado por afro-americanos para se referir a amigos ou pessoas de sua cidade natal. Ele representa um sentimento de pertencimento e camaradagem, refletindo os laços fortes que as pessoas costumam ter com suas raízes. O termo não era apenas um rótulo informal, simbolizava a conexão da comunidade e a proximidade. Quando os afro-americanos migraram pelos Estados Unidos durante a Grande Migração, no início do século XX, homeboy adquiriu um significado mais amplo, simbolizando solidariedade entre pessoas com experiências, dificuldades e heranças culturais semelhantes. Com o tempo, a palavra evoluiu e entrou na cultura popular, especialmente no hip-hop e na linguagem urbana, onde agora transmite amizade e lealdade. Hoje, o uso de homeboy pode evocar sentimentos de nostalgia e conexão, lembrando-nos de nossas raízes e mostrando a evolução da linguagem e da identidade ao longo das gerações. Como esse termo influenciou sua compreensão de amizade. Difícil de acreditar, mas a Terra não é nomeada em homenagem a um deus. Esse é um fato surpreendente, já que todos os outros planetas do nosso sistema solar receberam nomes de deuses antigos. Por exemplo, Marte é nomeado em homenagem ao deus romano da guerra, e Júpiter é o rei dos deuses romanos. A Terra se destaca por seu nome, que vem da palavra antiga em inglês Earth, que significa terra ou solo. Isso torna nosso planeta único entre seus vizinhos celestiais. Em vez de um poderoso personagem da mitologia, a Terra tem um nome que enfatiza seu papel como nosso lar, destacando a terra física sobre a qual caminhamos e a vida que ela sustenta. É interessante pensar como essa simples diferença no nome reflete nossa relação com o planeta. Enquanto olhamos para as estrelas e exploramos outros planetas, vamos valorizar como a Terra permanece conectada ao seu nome, unindo-nos à essência da natureza. O que isso significa para nossa identidade como terráqueos? Vamos descobrir a verdade sobre como os golfinhos usam ferramentas. Os golfinhos não são apenas criaturas marinhas brincalhonas, mas também usuários de ferramentas incrivelmente inteligentes. Observou-se que os golfinhos nariz de garrafa usam esponjas que colocam em seus focinhos para se proteger enquanto procuram comida no fundo do oceano. Esse comportamento surpreendente não é instintivo. Ele é aprendido e transmitido de geração em geração, mostrando o quão inteligentes esses animais são. Além do uso de ferramentas, os golfinhos também demonstram um notável intelecto social. Eles são conhecidos por ajudar pescadores, guiando cardumes de peixes para as redes, ou até mesmo ajudando nadadores que podem estar em apuros. Esses atos de empatia revelam uma conexão mais profunda entre golfinhos e humanos, destacando sua capacidade de compaixão e trabalho em equipe. Então, da próxima vez que você ver um golfinho, lembre-se de que há muito mais acontecendo em seu mundo do que apenas diversão. Difícil de acreditar, mas os pombos foram heróis da guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, essas aves incríveis desempenharam um papel crucial na comunicação no campo de batalha. Como as trincheiras frequentemente separavam os soldados do mundo exterior, os métodos tradicionais de envio de mensagens eram em grande parte ineficazes. Os pombos-correio vieram em socorro, voando corajosamente sobre as linhas inimigas e entregando mensagens importantes aos comandantes. Um pombo especialmente famoso, chamado Sher Ami, se tornou uma lenda devido às suas missões ousadas. Apesar dos bombardeios e do mau tempo, Sher Ami conseguiu entregar uma mensagem que salvou um batalhão de soldados cercados. Por sua coragem inabalável, ela foi condecorada, destacando como animais, como Sher Ami, fizeram uma contribuição significativa durante a guerra. A história dos pombos militares nos lembra das maneiras inesperadas que os animais ajudaram as pessoas em situações difíceis. Você consegue imaginar um pequeno pombo levando mensagens através de campos de batalha perigosos? Difícil de acreditar, mas andar sobre asas já foi um esporte. Essa atividade emocionante se tornou popular no início do século XX, quando surgiram artistas como Gladys Angle, do famoso grupo acrobático 13 Gatos Negros. Gladys conquistou a imaginação do público ao caminhar sobre as asas de aviões, voando no céu.
Imagine estar a milhares de pés de altura, equilibrando-se em uma asa estreita, enquanto o vento assobia ao seu redor. Gladys e seus colegas mostravam habilidades impressionantes, realizando acrobacias, piruetas e até danças, enquanto os aviões faziam loopings e subiam. Essa apresentação ousada combinava arte e coragem, encantando os espectadores em shows aéreos. Embora a tecnologia tenha substituído essas ousadas performances por práticas aéreas mais seguras, o legado de caminhantes como Gladys Angle vive nos corações dos buscadores de adrenalina e entusiastas da aviação. Você teria coragem de tentar uma apresentação tão sensacional? Você consegue imaginar a primeira mulher no espaço? Valentina Tereshkova fez história em 16 de junho de 1963, quando corajosamente viajou para o espaço na nave Vostok 6. Essa incrível jornada foi um passo importante para a igualdade de gêneros nas pesquisas espaciais e mostrou as incríveis habilidades das mulheres em ciência e tecnologia. Durante sua missão, Valentina deu 48 voltas ao redor da Terra, passando quase 3 dias no espaço. Seu voo ocorreu em uma época em que as normas sociais frequentemente limitavam os papéis das mulheres, provando que elas podem alcançar resultados extraordinários, assim como os homens. A missão de Tereshkova inspirou muitas meninas e mulheres ao redor do mundo a escolherem carreiras em STEM. Hoje, astronautas como ela são consideradas pioneiras, abrindo caminho para as futuras gerações. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se da coragem de Valentina e de como ela redefiniu o que é possível para as mulheres no espaço. Quais outras conquistas você acha que ainda estão por vir? Prepare-se para se surpreender com a tecnologia de lavagem de motos. Em apenas 3 minutos, uma incrível máquina automática pode lavar sua moto ou bicicleta com potentes jatos de água e escovas suaves. Essa máquina muda o jogo tanto para os apaixonados quanto para os motociclistas ocasionais. Imagine chegar a um dispositivo estiloso e futurista que remove eficientemente a sujeira e a poeira, deixando seu veículo brilhando de limpeza. Com jatos poderosos, a máquina derruba sujeira e detritos, enquanto as escovas suaves limpam delicadamente, sem deixar arranhões ou marcas. Essa tecnologia não só economiza seu tempo, mas também ajuda a manter a condição da sua moto, prolongando sua vida útil e preservando sua aparência. Perfeita para motociclistas ocupados, ela elimina o trabalho de limpar após passeios por trilhas sujas ou ruas da cidade. Por que gastar horas lavando, se você pode confiar essa tarefa a essa máquina inteligente? Prepare-se para se surpreender com o retorno do bisão europeu. Depois de quase desaparecer devido à caça excessiva e à perda de habitat, o majestoso bisão europeu está voltando às terras de Portugal. Graças a esforços conjuntos de conservação, como a restauração de habitats e legislações de proteção, esses incríveis animais conseguiram aumentar sua população. Apenas algumas décadas atrás, a população estava em declínio e era considerada vulnerável. Hoje, os defensores da natureza celebram uma reviravolta promissora, já que os bisões foram reclassificados como quase ameaçados de extinção. Essa impressionante recuperação destaca a importância da conservação da vida selvagem e mostra que a natureza pode se recuperar se receber uma chance. Ver bisões vagando livremente pelas florestas de Portugal é um poderoso lembrete do nosso papel na preservação da biodiversidade. Será que este é o começo de um futuro brilhante para outras espécies em perigo? Conheça o gentil gigante do oceano. O Napoleão, muitas vezes chamado de garupa gigante, pode crescer até impressionantes 2 metros. Esse peixe incrível é conhecido não apenas pelo seu tamanho, mas também pelo seu caráter amigável e curioso. Mergulhadores frequentemente encontram esses magníficos seres enquanto exploram os recifes de corais, e esses encontros ficam na memória por muito tempo. A garupa gigante adora nadar perto das pessoas, muitas vezes observando-as com seus grandes olhos. Essa característica a torna uma favorita entre os entusiastas do mergulho e fotógrafos marinhos. Infelizmente, apesar de seu temperamento pacífico, o Napoleão enfrenta ameaças devido à pesca e à perda de habitat. Proteger esses peixes é crucial para que as futuras gerações possam desfrutar de nadar ao lado dessas criaturas encantadoras. Estão sendo feitos esforços para proteger seus habitats e educar as pessoas sobre sua importância ecológica. Então, da próxima vez que você pensar no oceano, lembre-se do caráter curioso da garupa gigante e da beleza que ela traz ao mundo subaquático.
Vodka atômica. É seguro beber de Chernobyl. Recentemente, cientistas descobriram um fato surpreendente sobre uma vodka chamada atômica, que é feita de grãos colhidos na Ucrânia e águas subterrâneas próximas à famosa usina nuclear de Chernobyl. Essa fonte incomum levanta questões e curiosidade, especialmente porque Chernobyl é associada a um desastre nuclear. Embora os produtores garantam a segurança da vodka, fica a dúvida: podemos confiar nessas afirmações? Materiais radioativos podem permanecer no meio ambiente e há preocupações sobre a possível contaminação, mesmo em produtos considerados seguros. A ideia de beber algo com uma história tão complexa é intrigante, mas também preocupante. Muitas pessoas gostam de experimentar bebidas únicas de todo o mundo, e essa vodka levanta questões sobre segurança, regulamentação e nossa compreensão da radiação. Você teria coragem de experimentar uma bebida ligada a um lugar tão histórico? Prepare-se para se surpreender com a origem do dólar. A palavra dólar vem do holandês daler, que era usado na região do Caribe e em Nova Amsterdã de 1600 a 1800. Mas isso não é tudo. Esse nome interessante tem raízes ainda mais profundas na moeda alemã Joachim-Staller, que surgiu nos anos 1300. Os Joachims eram moedas de prata cunhadas na cidade de Joachimsthal, hoje na República Tcheca. Com o crescimento do comércio entre culturas, daler se tornou um termo popular para a moeda nas novas colônias. Quando os falantes de inglês começaram a usar essa palavra, daler se transformou em dólar, como conhecemos hoje. Não é incrível como uma palavra viaja no tempo e no espaço, se transformando ao longo do caminho? Então, da próxima vez que você ver uma nota de dólar, lembre-se da sua fascinante jornada da Europa para a América. Você vai se surpreender. Existe uma montanha-russa em pé. No SeaWorld Orlando, a atração Surfer Coaster oferece uma experiência única, permitindo que os passageiros fiquem em pé enquanto deslizam pelos trilhos. Imagine o vento soprando em seus cabelos e a adrenalina correndo em suas veias enquanto você balança de um lado para o outro, como se estivesse em uma verdadeira onda. Essa construção inovadora proporciona novas sensações que as montanhas russas tradicionais não conseguem oferecer. A cada curva, volta e loop, você se sentirá mais envolvido na atração. Os passageiros se seguram em barreiras de proteção, tornando a viagem ainda mais emocionante. E não para por aí. Os detalhes da decoração com tema de surf adicionam um nível extra de emoção à sua jornada. Se você é um amante de aventuras e procura algo diferente, a Surfer Coaster é imperdível. Está pronto para dominar a onda? Fatos surpreendentes sobre Louis Armstrong. Em 1955, durante uma apresentação em Gana, Louis Armstrong viveu um momento inesquecível que o mudou para sempre. No palco, ele viu uma dançarina que se movia de uma forma que imediatamente o fez lembrar de sua mãe. Essa conexão emocional o fez sentir uma forte ligação com seu legado e suas raízes. Armstrong, conhecido por sua incrível música de jazz, descreveu Gana como sua casa espiritual, um lugar onde ele sentia uma conexão mais profunda com sua identidade. Esse momento não apenas tocou seu coração, mas também inspirou sua música, permitindo que ele desse ainda mais profundidade e emoção às suas canções. É incrível como um único evento pode mudar a percepção e a criatividade de um artista. O tempo de Armstrong em Gana nos lembra do poder transformador da cultura e da importância de reconhecer nossas raízes. Em 2000, o famoso fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado voltou à sua cidade natal em Minas Gerais e ficou chocado ao descobrir que restava apenas 0,5% da floresta tropical. Essa descoberta alarmante o motivou a agir. Em 1998, ele fundou o Instituto Terra, uma organização sem fins lucrativos dedicada à restauração ambiental. Desde então, a organização plantou mais de 2 milhões de mudas de mais de 290 espécies diferentes, ajudando a revitalizar a região. Graças ao trabalho incansável de Salgado e ao apoio de muitos voluntários, cerca de 1.500 acres de floresta tropical que haviam desaparecido foram restaurados. É impressionante que essa recuperação não apenas trouxe de volta a vegetação, mas também ajudou a reintroduzir várias espécies de plantas e animais que haviam sumido da região. O compromisso de Salgado com a proteção do meio ambiente nos inspira a todos a refletir sobre como podemos contribuir. Você pode acreditar na incrível energia do Sol? Em apenas 1 segundo, nosso Sol libera mais energia do que toda a humanidade usou em toda a sua história.
Esse fato surpreendente destaca o imenso poder da nossa estrela mais próxima. No centro do Sol, ocorre uma reação nuclear, onde átomos de hidrogênio se fundem, formando hélio e liberando uma enorme quantidade de energia. Para entender a magnitude, toda a energia consumida por cada pessoa na Terra, desde o início da civilização, é nada comparada ao que o Sol emite a cada segundo. Essa energia viaja pelo espaço e chega até nós na forma de luz solar, que alimenta a vida em nosso planeta. As plantas usam essa energia para a fotossíntese, criando o oxigênio que respiramos e alimentos que comemos. Imagine as possibilidades se pudermos usar mais energia solar no nosso dia a dia. À medida que continuamos a explorar fontes de energia renováveis, o potencial do Sol traz esperança para um futuro sustentável. Compreender essas escalas cósmicas não só fascina os cientistas, mas também nos inspira a refletir sobre como interagimos com a energia e o meio ambiente. Não é incrível quanta energia simplesmente flutua no espaço? É verdade que espirrar tinha um presságio sombrio? No século VI, o Papa Gregório I declarou que espirrar era um mau sinal, o que gerou a crença de que esse ato estava ligado à alma deixando o corpo. Essa ideia curiosa fez com que, após espirrar, as pessoas começassem a dizer "Deus te abençoe", para proteger quem espirrou de espíritos malignos. Imagine como era viver naquela época, quando um simples espirro gerava preocupação genuína pela alma de alguém. Com o passar dos séculos, essa frase se firmou em várias culturas, mostrando como tentamos evitar infortúnios. Hoje, quando alguém espirra, você pode instintivamente dizer essas palavras, conectando-se a gerações que acreditaram no poder místico do espirro. Então, da próxima vez que você abençoar alguém após um espirro, lembre-se das antigas raízes desse gesto gentil e da crença que o cercava. Por que o calor extremo é tão perigoso? Em alguns dos lugares mais quentes da Terra, a temperatura da superfície pode ultrapassar a do Sol. Imagine um lugar onde a temperatura chega a incríveis 2000 graus Fahrenheit. Nessas condições, o suor pode evaporar instantaneamente e as roupas podem pegar fogo num piscar de olhos. Esse calor intenso faz com que nosso corpo reaja de forma surpreendente, quase como um flash em um quarto escuro. O corpo humano tenta se resfriar através da transpiração, mas em condições extremas, esse mecanismo natural pode falhar. A rápida evaporação leva a uma desidratação severa e superaquecimento. Quando o calor se torna insuportável, até o ar que você respira pode parecer uma fornalha. Por isso é importante que as pessoas nessas condições permaneçam frescas e evitem o superaquecimento. Compreender como nosso corpo reage a condições extremas é a chave para a sobrevivência. A verdade é que as latas de Pringles são especiais. Frederick Bauer, o criador da famosa lata de Pringles, tinha um desejo em comum: ser enterrado em uma delas. Após sua morte aos 89 anos, a família decidiu realizar esse desejo estranho, mostrando não apenas seu amor por ele, mas também seu legado. Em vez de um enterro tradicional, compraram uma lata de Pringles, refletindo o espírito divertido de Bauer e sua abordagem inovadora de embalagem. Essa lata não é apenas um recipiente, ela se tornou um símbolo de praticidade e frescor para os amantes de snacks em todo o mundo. É difícil imaginar que algo tão familiar e amado surgiu da visão de uma única pessoa. Essa escolha única para o funeral gerou discussões sobre como lembramos aqueles que amamos e sobre as contribuições criativas que deixam uma marca indelével. Então você consideraria um tributo tão memorável para si mesmo ou para alguém querido? Sinta a magia dos cogumelos letíporos. Este cogumelo selvagem vai surpreender os amantes da boa comida. Seu sabor lembra incrivelmente frango frito. Isso mesmo. O letíporos, muitas vezes ignorado na culinária, tem um gosto tão intenso e apetitoso que pode enganar até os carnívoros mais fiéis. Imagine dar uma mordida em um prato delicioso e crocante, que satisfaz seus desejos sem usar produtos de origem animal. Com o aumento de pessoas adotando dietas à base de plantas, o letíporos pode se tornar a estrela dos cardápios dos futuros restaurantes de fast food, focados em ingredientes naturais. Além de seu sabor, este incrível cogumelo também é rico em nutrientes e pode inspirar uma nova onda de comida reconfortante para veganos e vegetarianos. Não está na hora de dar ao letíporos a atenção que ele merece em nossas cozinhas? Você vai se surpreender ao saber que o Saara já foi verde. Há milhares de anos, antes de se tornar o deserto seco que conhecemos hoje,
O Saara era uma região vibrante e verde, cheia de vegetação, rios e vida selvagem, parecida com as florestas tropicais da Amazônia. Essa transformação aconteceu devido a uma mudança drástica no clima, que ocorreu há cerca de 5.000 a 10.000 anos. Nesse período, a órbita da Terra e o ângulo de inclinação de seu eixo mudaram, resultando na diminuição das chuvas na região. Quando as águas recuaram, a vegetação desapareceu e a Terra secou, deixando para trás o vasto deserto que vemos hoje. Evidências fósseis como sedimentos de lagos antigos e restos de animais contam a história de uma paisagem completamente diferente. Imagine como elefantes e hipopótamos vagavam, onde hoje só existem dunas de areia. O passado do Saara nos lembra de como o clima pode mudar radicalmente nosso mundo ao longo do tempo. Como será nosso planeta em alguns milênios? Acredite ou não, mas o trem Overland Mark II impressiona. Este incrível transporte anfíbio foi projetado especialmente para necessidades militares e transporte de cargas pesadas, mostrando soluções de engenharia avançadas. Com impressionantes 98 metros de comprimento, o trem Overland Mark II possui 54 rodas que ajudam a distribuir seu enorme peso. Este transporte pode carregar até 600 toneladas, tornando-se um ativo importante na logística e transporte, especialmente em condições remotas ou desafiadoras. Suas propriedades anfíbias permitem que ele se mova tanto em terra quanto na água, abrindo inúmeras possibilidades para operações em diferentes ambientes. Imagine como este gigante desliza sobre um lago ou atravessa terrenos difíceis, levando suprimentos essenciais para tropas ou áreas afetadas por desastres. O trem Overland Mark II não é apenas grande, seu design combina praticidade e potência, permitindo que ele enfrente as tarefas mais desafiadoras. Este transporte é um verdadeiro testemunho da inventividade humana. Seu comprimento supera o de um campo de futebol, e sua força permite transportar cargas que seriam difíceis para a maioria dos caminhões e barcos. O que você acha que inovações como essa mudarão o futuro das soluções de transporte? Você sabia que a sopa de ninho de passarinho é uma iguaria? Este prato único, popular na China e no Sudeste Asiático, surpreende os gourmets com seu ingrediente curioso e fascinante, os ninhos de andorinhas. Feitos de saliva das aves, esses ninhos são muito valorizados por sua textura gelatinosa e sabor delicado. O preparo transforma os ninhos em uma sopa transparente, que muitos consideram benéfica para a saúde, ajudando a fortalecer o sistema imunológico e melhorar a pele. A coleta desses ninhos é um processo impressionante, muitas vezes realizado em cavernas perigosas, pois os coletores precisam ser experientes alpinistas. Os ninhos são limpos e preparados, às vezes servidos em caldo ou com adição de açúcar. Embora possa ser bastante caro, custando milhares de dólares por quilo, muitos apreciam a sopa de ninho de passarinho como uma iguaria luxuosa em ocasiões especiais. Então você experimentaria essa sopa única? Incrível, mas a tecnologia blockchain não é só Bitcoin. Embora a maioria das pessoas conheça o blockchain como a base das criptomoedas, esse sistema inovador pode transformar várias indústrias. No seu núcleo, o blockchain é um registro digital descentralizado, que registra transações de forma segura entre as partes. Isso significa que, em vez de uma única autoridade controlando os dados, cada participante tem uma cópia, tornando o sistema mais transparente e menos suscetível a fraudes. Por exemplo, imagine sistemas de votação baseados em blockchain. Isso pode garantir que cada voto seja contado com precisão e permaneça confidencial. Além disso, a indústria de suprimentos também pode se beneficiar do blockchain. Ao rastrear produtos desde a origem até a entrega, as empresas podem confirmar a autenticidade dos itens e otimizar suas operações. À medida que mais setores exploram essas possibilidades, a utilidade do blockchain pode te surpreender ainda mais. Por que o retrato Looking Glass surpreende os usuários? Este monitor holográfico inovador abre novos horizontes na percepção de conteúdo visual. O retrato Looking Glass permite visualizar fotos, vídeos e até modelos 3D sem a necessidade de óculos. Usando tecnologia avançada de campo de luz, ele oferece mais de 100 ângulos diferentes com fluidez de 60 quadros por segundo. Isso significa que, ao se mover ao redor da tela, a imagem muda de forma realista, criando a impressão de que os objetos visuais saltam para você. Além disso, ele funciona perfeitamente com diferentes sistemas operacionais, permitindo que todos desfrutem deste incrível display.
Seja você um artista mostrando suas obras ou apenas um espectador curioso de conteúdo 3D, o retrato Looking Glass transforma nossa interação com a mídia digital. Imagine mostrar fotos de família de uma forma que pareçam tridimensionais. É como dar um passo em um novo mundo de experiências visuais e criatividade. Você já se perguntou por que a Torre Eiffel tem escadas? A famosa Torre Eiffel possui 1.710 degraus, mas não fique animado se quiser subir até o topo. Os visitantes só podem acessar o segundo andar, que fica a cerca de 674 degraus de altura. A escada superior é exclusiva para manutenção e está fechada ao público. Por que isso? É uma questão de segurança. A administração prefere que a experiência seja agradável e não cansativa devido à longa subida. Além disso, do segundo andar, você tem uma vista panorâmica incrível de Paris, tornando um ótimo lugar para fotos e passeios. Se você se sentir corajoso, não hesite em conquistar esses 674 degraus. A subida pode ser uma experiência inesquecível, enquanto você aprecia as vistas e os sons de um dos monumentos mais famosos do mundo. Acredite ou não, o Mar Cáspio é um lago gigante. É um enorme corpo d'água que muitas vezes é confundido com um oceano e é o maior lago do mundo. O Mar Cáspio está localizado entre a Europa e a Ásia e cobre cerca de 371 mil quilômetros quadrados, o que o torna maior do que qualquer outro lago de água doce ou salgada. A singularidade do Mar Cáspio é que ele é completamente cercado por terra, ou seja, não há rios que levem sua água para o oceano. Em vez disso, o Mar Cáspio é classificado como uma bacia endorreica, o que significa que sua água não flui para outros lugares. Vários rios, como o Volga, desaguam nele, mas nenhum deles permite que a água saia do mar. Isso não só define seu status como lago, mas também cria um ecossistema incrível com uma flora e fauna diversificadas, incluindo peixes esturjões, conhecidos por seu caviar. Não é incrível pensar sobre esse enorme lago com características tão interessantes? E se eu disser que os pardais causaram a fome? No final da década de 1950, o presidente Mao Tse-tung lançou a campanha 4 Pragas na China para combater pragas como ratos, moscas, mosquitos e pardais. À primeira vista parecia uma boa iniciativa, mas as consequências foram catastróficas. Os pardais, por exemplo, foram alvo porque eram vistos como uma ameaça às colheitas. No entanto, sem os pardais, a população de insetos cresceu rapidamente. As pragas se multiplicaram sem controle, e a situação agrícola se tornou cada vez mais instável. Esse desequilíbrio ecológico contribuiu para a Grande Fome Chinesa de 1959 a 1961, que resultou na morte de 15 a 30 milhões de pessoas, segundo estimativas. Essa campanha é um lembrete claro de como a intervenção na natureza pode levar a consequências inesperadas. Poderia uma abordagem diferente ter salvado vidas e mantido o equilíbrio ecológico? Você sabia sobre o ingrediente secreto da Absolut Vodka? Esta marca de vodka premium utiliza 2 kg de trigo de inverno em cada garrafa, escolhido por seu alto teor de amido e por crescer sem pesticidas e fertilizantes. O trigo de inverno é realmente incrível. Ele cresce nos meses frios, tornando-se uma escolha sustentável e ecológica para a produção de vodka de qualidade. Ao evitar produtos químicos nocivos, a Absolut Vodka não só cria um produto mais puro, mas também adota práticas ambientalmente seguras, que são cada vez mais importantes no mercado atual. Esse compromisso com a pureza e a sustentabilidade ajudou a Absolut Vodka a conquistar a reputação de uma das melhores marcas de vodka premium do mundo. Com tanta atenção na escolha dos ingredientes e nos métodos de produção, não é surpresa que a Absolut Vodka se destaque entre os concorrentes. Então, da próxima vez que você servir um copo, poderá apreciar a cuidadosa elaboração de cada gole. Por que o dinar kuwaitiano, KWD, é tão valorizado? O dinar kuwaitiano é frequentemente considerado a moeda mais valiosa do mundo, e isso não é por acaso. Esse status se deve ao forte crescimento econômico do Kuwait e à estabilidade política do país. Após a descoberta de grandes reservas de petróleo no século XX, o Kuwait transformou sua economia, tornando-se um jogador importante no mercado global de petróleo. Hoje, o dinar reflete essa riqueza, pois seu valor é sustentado por significativas exportações de petróleo e uma gestão financeira eficiente. Ao contrário de muitas moedas que flutuam, o dinar mantém sua estabilidade, o que o torna um ativo seguro para investidores.
Além disso, o governo do Kuwait implementou medidas que promovem o crescimento sustentável e a diversificação econômica, o que fortalece ainda mais o valor do dinar. Diante dessa situação econômica, você se pergunta como o dinar kuwaitiano se compara a outras moedas do mundo. E se eu te disser que os carros têm um passado trágico? A primeira vítima conhecida de um carro não foi apenas alguém qualquer, mas uma mulher incrível que era naturalista, astrônoma, microscopia, escritora e artista. Seu nome era Mary Ward, e ela tragicamente faleceu durante a demonstração de um carro experimental movido a vapor, criado por seus primos. Esse acidente, que ocorreu em 1869, a torna a primeira vítima registrada de um acidente automobilístico na história. Os diversos talentos e conquistas intelectuais de Mary tornam sua morte ainda mais significativa, lembrando-nos que as inovações científicas, embora emocionantes, podem ter consequências inesperadas e amargas. Ao adotarmos novas tecnologias hoje, é importante lembrar as lições do passado e considerar as consequências de nossas inovações. Quantas mais vidas serão afetadas pelo desenvolvimento de novos dispositivos? Você sabia que seu intestino delgado tem 7 metros de comprimento? Esse comprimento impressionante é fundamental para como nosso corpo absorve os nutrientes dos alimentos. Imagine um tubo longo e curvado, acomodado em sua barriga, projetado para máxima eficiência. O intestino delgado, que é mais longo do que a maioria das pessoas, tem uma superfície altamente dobrada, aumentando sua área de absorção. Isso significa que enquanto sua comida é digerida, as paredes do intestino delgado podem absorver os nutrientes e a energia necessários, ajudando você a se manter saudável. Cada dobra, chamada de vilosidade, se assemelha a um dedinho que se estica para capturar vitaminas e minerais. Sem esse comprimento e estrutura incríveis, nosso corpo não conseguiria extrair os nutrientes essenciais dos alimentos de forma eficaz. Então, da próxima vez que você saborear uma refeição deliciosa, lembre-se do trabalho incrível que seu intestino delgado faz nos bastidores, transformando comida em combustível que sustenta sua vida. Prepare-se para se surpreender com pistolas laser espaciais. Cientistas soviéticos desenvolveram um protótipo interessante de pistola laser para astronautas. Essas armas inovadoras foram criadas com um objetivo específico: neutralizar ameaças potenciais durante a exploração do vasto espaço. Imagine estar em um ambiente onde o perigo pode surgir de qualquer lugar, e a necessidade de proteção se torna prioridade. A ideia de militarizar a pesquisa espacial sempre gerou debates, levantando questões sobre segurança e ética além do nosso planeta. Embora essas pistolas laser nunca tenham sido usadas na prática, elas refletem o pensamento ambicioso dos cientistas na era da Guerra Fria. Esse período foi marcado por uma intensa competição em tecnologia e viagens espaciais, expandindo fronteiras de maneiras que muitas vezes não percebemos hoje. Então, o que a ideia de astronautas armados com pistolas laser diz sobre nosso futuro no espaço? Você consegue imaginar que os cobertores têm uma origem surpreendente? A palavra cobertor vem de Thomas Blanc, um tecelão do século XIV, que criou uma versão mais macia e confortável em comparação com as peles de animais espinhosos que as pessoas usavam para se aquecer. Antes de sua inovação, o material principal era a lã, que cumpria bem sua função, mas muitas vezes deixava os usuários desconfortáveis. Graças à criatividade de Blanc, noites aconchegantes se tornaram possíveis sem desconforto. Avançando para os dias de hoje, você encontrará muitos materiais que mantêm o calor, sendo o fleece e a microfibra especialmente populares. Esses tecidos modernos são muito macios, leves e fáceis de cuidar, tornando-se favoritos em lares ao redor do mundo. Quando você se cobre com seu cobertor favorito, lembre-se da jornada que ele fez das mãos de um tecelão medieval até seu conforto. Como será o próximo cobertor revolucionário? Você vai se surpreender ao saber que Harry Chichi foi trocado por ele mesmo. Esse evento inusitado na Major League Baseball, MLB, aconteceu em 1962, quando Chichi jogou brevemente pelo New York Mets. Após apenas 15 jogos, a equipe decidiu que ele não era mais necessário. Em uma reviravolta do destino, ele foi devolvido ao Chicago Cubs, time onde começou, em troca de um jogador que seria anunciado depois. Para a surpresa de todos, esse jogador era o próprio Chichi. Essa troca única destaca as peculiaridades e a imprevisibilidade das negociações esportivas.
É raro que um jogador seja trocado 2 vezes em uma mesma temporada, especialmente de volta para o time onde começou. O caso de Cheat é uma página interessante da história do beisebol, mostrando como o mundo do esporte pode ser tanto fascinante quanto confuso. Você consegue imaginar como é ser sua própria troca? O que realmente ajuda a sobreviver durante a fome? Em situações críticas, as pessoas às vezes comem velas para não morrer de fome. Velas antigas, especialmente as feitas de sebo, gordura de boi ou cera de abelha, contêm calorias que podem manter a energia quando a comida é escassa. Embora comer uma vela não seja muito agradável, esses ingredientes podem fornecer energia em condições extremas. As velas de sebo eram comuns no passado, especialmente antes do surgimento das tecnologias modernas de fabricação de velas, que frequentemente usam parafina ou materiais sintéticos. Quando uma pessoa enfrenta a fome, é surpreendente a que ela pode se adaptar. Embora mastigar cera possa parecer desagradável, durante a fome, a sobrevivência muitas vezes exige decisões difíceis. Essa prática estranha mostra até onde as pessoas vão em tempos desesperadores e como a criatividade em situações difíceis pode levar a soluções inesperadas. Você já considerou a possibilidade de comer algo tão incomum quanto uma vela? Descubra o desafio turístico único de San Marino. Este pequeno e isolado microestado está na Itália, mas não possui um aeroporto próprio. San Marino enfrenta um problema único devido ao seu terreno montanhoso, o que torna a construção de um aeroporto bastante complicada. Por isso, tanto os moradores quanto os turistas precisam contar com o Aeroporto Internacional Federico Fellini, em Rimini, que fica a apenas 20 quilômetros de distância. Imagine, você está em uma das repúblicas mais antigas da Europa, cercada por colinas deslumbrantes e arquitetura medieval, mas precisa planejar um pouco sua viagem. A maioria dos turistas prefere a viagem cênica até Rimini, de onde podem voar para vários destinos. Embora isso possa ser inconveniente, adiciona um espírito aventureiro à sua jornada. Você já explorou um lugar que exigiu um pouco de esforço para chegar até ele? Você sabia que as abelhas polinizam 75% das plantas com flores? Esses seres incríveis desempenham um papel fundamental em nossos ecossistemas e na produção de alimentos. Quando as abelhas coletam néctar, elas acabam pegando pólen em seus corpos. Ao se moverem de flor em flor, elas transportam esse pólen, essencial para a fertilização e o crescimento de frutas e sementes. Sem as abelhas, muitos dos nossos alimentos favoritos, como maçãs, morangos e amêndoas, seriam escassos. Na verdade, cerca de 1/3 dos alimentos que consumimos depende de polinizadores, como as abelhas. Ao visitar diferentes flores, elas garantem a reprodução e o crescimento dessas plantas. O mundo seria completamente diferente sem esses insetos trabalhadores que voam de flor em flor. Portanto, da próxima vez que você saborear uma fruta ou legume delicioso, não se esqueça de agradecer às abelhas pelo seu trabalho em ajudar nossas plantas a crescer. É surpreendente pensar que, apesar das grandes mudanças na cultura e na tecnologia, o cérebro humano quase não mudou ao longo dos milênios. Do ponto de vista anatômico, uma pessoa de 40 mil anos atrás poderia facilmente se adaptar ao nosso mundo moderno, usando smartphones e se comunicando com os outros. Essa incrível estabilidade na estrutura do cérebro reflete uma estagnação evolutiva, onde nossa arquitetura neural não passou por mudanças significativas, mesmo com invenções que vão da roda à internet. Imagine um mundo onde as ferramentas e tecnologias ao seu redor mudaram radicalmente, mas seu cérebro permaneceu o mesmo. Isso levanta questões interessantes sobre como nossas mentes se adaptam e lidam com novas experiências, mantendo as mesmas funções básicas. Embora tenhamos desenvolvido sociedades complexas, nossos cérebros, em sua maioria, mantiveram uma base estável para processar informações, emoções e conexões. Portanto, enquanto admiramos nossas incríveis conquistas, vamos também valorizar as eternas capacidades do cérebro humano. Você já pensou em como o Google mudou a internet? Em 1998, 2 estudantes da Universidade de Stanford, Larry Page e Sergey Brin, iniciaram um projeto de pesquisa que transformou para sempre o cenário digital. Eles criaram um algoritmo inovador chamado PageRank, que avaliava sites com base em sua relevância e na quantidade de links. Essa nova abordagem foi uma verdadeira revolução na busca online, permitindo que os usuários encontrassem rapidamente as informações mais relevantes. Antes do Google, procurar algo na internet era como procurar uma agulha em um palheiro.
Graças à visão de Page e Brin, agora temos um poderoso sistema de busca que classifica o conteúdo pela sua importância, e não apenas por palavras-chave aleatórias. Essa revolução no acesso à informação não só mudou nossos hábitos online, mas também abriu caminho para muitas inovações. Você consegue imaginar a internet sem o Google hoje? Você consegue imaginar que os porcos não conseguem olhar para cima? Esse fato curioso está ligado à anatomia única de seus pescoços e colunas, que limita a capacidade deles de inclinar a cabeça para trás. Apesar dessa limitação física, os porcos são seres incrivelmente inteligentes. Eles conseguem resolver problemas, aprender rapidamente e até se comunicar de forma eficaz entre si. Os pesquisadores ficam fascinados pelo comportamento e pelas estruturas sociais deles, e frequentemente estudam como os porcos interagem em grupos para entender suas habilidades cognitivas. Curiosamente, essas adaptações ajudam não apenas na navegação pelo ambiente, mas também na sobrevivência. Pense em como isso afeta a vida deles na natureza ou nas fazendas. Os porcos demonstram emoções complexas e têm laços sociais semelhantes aos humanos. Isso os torna dignos de nossa admiração e respeito. Portanto, embora não consigam olhar para as estrelas, há muito mais sobre esses animais incríveis que vale a pena conhecer. Você sabia que a receita secreta do KFC está à venda? A famosa mistura de 11 ervas e especiarias que tornou o Kentucky Fried Chicken um ícone agora está disponível de outra forma. Essa receita secreta, que foi guardada a 7 chaves pela gigante do fast food, é vendida sob o nome 99X da Marion K. Spices. Para os amantes de frango ao redor do mundo, isso significa que você pode recriar esse sabor delicioso na sua casa. A Marion K. Spices se encarregou de embalar esse sabor querido, permitindo que os fãs desfrutem de frango frito crocante e aromático, como no KFC. Imagine como você vai impressionar seus amigos e familiares com um prato que tem gosto de verdade. Se você está planejando um piquenique ou um jantar em família, ter essas especiarias secretas à mão pode elevar suas habilidades culinárias a um novo nível. Está pronto para trazer o sabor do KFC para a sua cozinha? No dia 14 de outubro de 2012, Felix Baumgartner surpreendeu o mundo ao saltar da estratosfera a uma altura de 39 mil metros. Seu salto foi um desafio pessoal e um marco que mostrou a coragem humana e os avanços tecnológicos. Baumgartner caiu livremente por mais de 4 minutos, atingindo uma velocidade de 1.350 km/h e quebrando a barreira do som. Depois, outro paraquedista, Alan Eustace, quebrou o recorde de Baumgartner ao saltar de 40.200 metros usando um traje especial. Esse salto não apenas demonstrou a bravura humana, mas também como a tecnologia pode expandir os limites do possível. Ambos os saltos incríveis ajudaram os cientistas a entender melhor os saltos em grandes altitudes e o impacto das condições extremas no corpo humano. Imagine-se lá no ar rarefeito, caindo rapidamente em direção à Terra. Isso levanta questões empolgantes sobre as futuras possibilidades em esportes radicais e na exploração humana. Quais outros recordes incríveis serão estabelecidos com o avanço da tecnologia? E se eu te contar sobre retiros de detox digital? Esses retiros luxuosos se tornaram muito populares entre pessoas ricas que querem se desconectar da conexão constante. Nesses retiros, os hóspedes se imergem na natureza e desfrutam de uma atmosfera sem tecnologia, o que os ajuda a relaxar e recarregar as energias. Ao contrário da maioria de nós, que enfrenta detox digitais inesperados quando a internet cai, esses retiros oferecem uma experiência cuidadosamente planejada, com atividades de bem-estar como yoga, meditação e alimentação orgânica. Os participantes frequentemente comentam que, após a estadia, se sentem mais leves e presentes, pois recuperam a conexão consigo mesmos e com o mundo ao redor, longe de distrações como smartphones ou redes sociais. Mas será que buscar um retiro luxuoso é a única maneira de desfrutar de um descanso das tecnologias? Muitas pessoas encontram pequenas formas de se desconectar em casa, como reservando horários específicos para ficar sem dispositivos. Talvez todos nós possamos aprender algo com a experiência dos retiros, independentemente do nosso orçamento. Você já se perguntou por que existem placas com imagens de ursos polares? Nos territórios do noroeste do Canadá, as placas têm um formato único e atraente. Elas se parecem com ursos polares. Essa abordagem criativa não só as destaca,
mas também ressalta a rica diversidade animal da região e a conexão com o ambiente ártico. Ao contrário das placas retangulares comuns que você encontra na maior parte da América do Norte, essas placas em forma de urso simbolizam a importância do urso polar como uma espécie icônica do norte. É uma maneira inteligente de celebrar a cultura local e aumentar a conscientização sobre os ecossistemas frágeis e a vida selvagem da área. Ao escolher esse design original, os territórios do Noroeste convidam moradores e visitantes a apreciar a beleza e a importância do Ártico. Então, da próxima vez que você ver uma dessas placas encantadoras, lembre-se de que não é apenas um pedaço de metal, mas um lembrete da magnífica natureza e dos animais que chamam essa região incrível de lar. Você sabia que, segundo a mitologia nórdica, o mundo foi criado a partir do corpo de um gigante chamado Ymir? De acordo com essas antigas histórias, Ymir era uma criatura primitiva e, após ser morto pelos deuses Odin, Vili e Ve, seu corpo se transformou nos elementos do nosso mundo. Seu crânio se tornou o céu que nos cobre, enquanto seu sangue formou os oceanos e mares. É surpreendente pensar que a terra e os mares ao nosso redor vieram desse gigante mítico. Essa narrativa não só explica a origem física da Terra, mas também reflete a compreensão da natureza e do cosmos pelo povo nórdico. Cada elemento criado a partir de Ymir simboliza a forte conexão que eles sentiam com o ambiente. Não é incrível como essas histórias moldaram culturas e nossa percepção do mundo? Poucos sabem, mas Mônaco é minúsculo. Com apenas 2 km², Mônaco é o segundo menor país do mundo, ainda menor que o Central Park em Nova York. Imagine uma combinação elegante de uma costa deslumbrante e edifícios sofisticados em um espaço tão pequeno. Apesar de seu tamanho, Mônaco oferece uma vida vibrante, cheia de luxo, cassinos glamurosos e o famoso Grande Prêmio de Mônaco, onde a elite se reúne para assistir às corridas de carros velozes pelas ruas da cidade. A economia do país prospera graças ao turismo, serviços bancários e imóveis, tornando-o um dos lugares mais ricos do planeta em termos de renda per capita. Os moradores desfrutam de uma vida glamurosa, mas Mônaco também é um centro onde cultura e luxo se encontram, atraindo quase 15 milhões de turistas anualmente. O encanto de Mônaco não está apenas em sua grandiosidade, mas também na comunidade unida que prospera entre o brilho e o glamour. Como tanta riqueza pode caber em um país tão pequeno? A pimenta Carolina Reaper é a mais picante do mundo. Essa fruta ardente foi criada por Ed Curry na empresa Pucker Butt Pepper, na Carolina do Sul, e causou um grande impacto no mundo das especiarias. Sua picância supera 2,2 milhões de unidades na escala Scoville, o que lhe garante o recorde do Guinness por sua extrema picância. Para comparação, a pimenta jalapeno geralmente varia de 2.500 a 8.000 unidades na escala Scoville. Isso significa que a pimenta Carolina Reaper não é apenas picante, ela está em um nível totalmente diferente de ardência. Ed Curry desenvolveu essa pimenta através de cruzamentos cuidadosos, buscando uma combinação de doçura e intensidade. A pimenta não é apenas um desafio para os amantes do picante, mas também uma fonte de inspiração culinária, sendo usada em molhos picantes, receitas e até em competições de resistência ao calor. No entanto, é preciso ter cuidado ao manusear essa pimenta, pois pode causar uma queima intensa. Você já teve coragem de experimentar a pimenta Carolina Reaper? Com sua incrível picância e sabor único, essa pimenta definitivamente deixou sua marca no mundo da culinária.